Olá, amigos. Palavra urgente chegando para abençoar a sua vida nessa hora e dizer a você que não é o final. Deus tem coisas lindas preparadas para você. Ainda que uma luta, uma adversidade tenha se levantado, mas Deus é maior. E isso é uma oportunidade de você usar a sua fé, de você colocar a tua fé em ação e assim ver o operar de Deus, o agir sobrenatural do Senhor. E você está aqui agora já é prova disso. É prova que Deus está do seu lado e Ele quer fazer algo grande por você. O que você precisa fazer é acreditar nele. É confiar no poder de Deus e seguir aquelas diretrizes que o Senhor dá para o teu sucesso e para a tua vitória. Nós vamos aprender muito aqui com a história do Manuel. Acompanhe comigo nessa hora essa história de poder em nome de Jesus. Em 1977, Manuel deixa o Nordeste e vai para São Paulo. A Lúcia eu conheci em 81, em 83 nós casamos, em 84 a Michelle nasceu e era bem pegado com a minha mãe e tal. E eu era meio religioso, só que quando ela faleceu, eu fiquei um pouco vazio e ao passar do tempo, isso foi mais complicando e começou a ter problema de ansiedade, problema de pânico. Sofria de ver, né? Então, ele assim, impaciente, né? Sem saber o que estava acontecendo. E aí queria o médico, queria ir para o hospital. Não cheguei a tomar remédio, nada, nenhuma, porque eu ia no médico, chegava lá no médico, o médico dizia que eu não tinha nada. Quando ele dizia que não tinha nada, aquilo lá parece que sumia, desaparecia, eu saía bonzinho. Só quando eu chegava em casa, aquele negócio voltava tudo de novo. Aí eu comprei uma Bíblia e comecei a estudar essa Bíblia, que já me aliviava um pouco, comecei a ensinar minhas filhas. E fui aprendendo, desenvolvendo, porque meus pais já liam a Bíblia comigo, né, antes. Fui tirando aquela religiosidade e começando a praticar a Bíblia. Só que de repente, um dia de manhã, eu ligo a TV, quem que está lá? O missionário. Isso em 99. E aquilo me chamou a atenção porque a palavra que o missionário trazia, isso preenchia meu coração e aquilo foi me aliviando. Vimos aí a história do Manuel, um homem guerreiro, indo em favor, né, de uma mudança na sua vida, do sucesso. É alguém batalhador, é alguém que vai atrás. Mas, de repente, se levanta uma situação adversa, uma pancada da vida, aquele negócio que te dá um baque mesmo, né? Parece que a pessoa perde o chão. Isso já aconteceu com você? Em algum momento da sua vida você já passou por isso? E o que fazer nessa hora? Se não, se apegar ainda mais a Deus. Se não se unir ainda mais a Ele, porque aquele que busca o Senhor não tem falta de nada. O Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Irmãos, quando todos te abandonarem ou te deixarem, Deus nunca vai abandonar você. Ele sempre estará do seu lado para te dar a vitória e te dar o escape e o livramento. E são nessas horas, é justamente nessa hora, que é mais importante você estar assim, ó, ligado, unido com Ele. Se você não estava tanto, que nesse momento você comece a se unir mais aí com o Todo-Poderoso. E se você já estava, renove, restaure ainda mais, intensifique esses laços de amor com Ele, porque Deus é bom e Ele é maravilhoso. Queridos, vamos ver uma reportagem agora sobre esse assunto? Acompanhe comigo nessa hora. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2021, o transtorno de ansiedade afetou 359 milhões de pessoas em todo o mundo. Em livro, o príncipe Harry revelou que sofreu episódios de ansiedade devido aos compromissos públicos que tinha que fazer. Segundo a OMS, cerca de 9,3% da população brasileira sofre com a doença. Os principais sintomas dessa patologia são dificuldades de concentração, irritação, inquietação, palpitações cardíacas e insônia. 359 milhões é muita gente sofrendo. São problemas que se levantam e nem sempre a gente sabe lidar com essas complexidades, essas dificuldades. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele tem aquela direção para que a gente venha superar essa situação, para que a gente possa dar a volta por cima. Ninguém está falando que é fácil, mas com a ajuda de Deus, nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Eu quero ver contigo agora a continuação dessa história. Vem comigo nessa hora em nome de Jesus. E aí eu chamei minha esposa para ver, olha só, esse homem prega a mesma coisa que está na Bíblia. Aí eu fui ver e falei assim, nossa,
Muito bonito mesmo o que ele está fazendo, né? Falando, pregando, gostei. Falei para ele, gostei. E eu fui conhecendo mais a palavra, tendo mais entendimento da palavra, de Deus. Meu pai me mostrou, né, que um missionário na televisão e chamava a gente para assistir também. E de repente eu sentia no meu desejo no meu coração de ser patrocinador. Com uns 3 meses eu já passei a ser patrocinador. Naquela época, e já entrei no banco e transferi o dinheiro para o banco. Aí em seguida apareceu uma mensagem assim: repita a operação. E eu repeti a operação achando que não tinha ido a transação bancária. Quando eu fui ver, tinha 2 depósitos. Aí daí para cá ficou, porque eu considerei que era o meu e o da minha esposa. Aí nós ficávamos só pela televisão em casa, né? Quando ele chegava do serviço à noite, a gente assistia a reunião dele, do missionário, nós não perdia toda a noite. Vimos aí que o Manuel, ele está lutando mesmo, está avançando em direção a Cristo, está buscando a cura para a alma dele, né? Preencher o vazio do ser, justamente com aquele que pode fazer isso, é mestre em fazer isso, que é o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Para o Senhor Jesus Cristo, não há situação que ele não possa mudar. Tudo é possível para o nosso Deus. E o Manuel está nesse caminho da fé, nesse caminho de restauração, de renovação, de regeneração, do Senhor preencher e levantar ele para a glória de Deus. Eu quero ver com você agora o posicionamento da ciência acerca desse assunto, né, dessas crises e por aí vai. Vem comigo aqui nessa hora, em nome de Jesus. A ansiedade, ela pode ser classificada em transtorno generalizado de ansiedade, que a TAG é a mais comum que a gente encontra nas pessoas, mas ela também pode se manifestar no TOC, transtorno obsessivo compulsivo, fobia social ou no transtorno de estresse pós-traumático, que hoje em dia a gente também tem visto muito, porque as pessoas têm passado, quando passa, né, por algum episódio traumático na vida, um assalto, um acidente, ela pode então estar desenvolvendo a ansiedade. Existem muitas pessoas que chegam até no atendimento emergencial achando que estão tendo um infarto, mas na verdade, depois de fazer exames e tudo mais, e até uma anamnese mais aprofundada, se constata que ela está tendo então uma crise de ansiedade, que consiste o quê? Na sudorese excessiva, tremores, aquele aperto no peito ou pontadas também no coração, tensão muscular, uma preocupação constante daquilo que vai acontecer ainda, com aquilo que ela não tem o controle, mas que ela acha que vai acontecer. Também tem as dificuldades de concentração, que a gente vê a longo prazo, né? Os primeiros que eu falei foram coisas que acontecem, sintomas que a gente tem quando está passando pela crise de ansiedade. Mas a longo prazo a gente vê dificuldade de concentração, dificuldade no sono, né? Antes dormia muito, agora não consegue dormir. Dormia normal, está dormindo muito pouco. É sempre 2 extremos, ou vai ser no muito ou vai ser no pouco. Assim também como na alimentação, ou a pessoa vai comer muito ou ela não vai querer comer nada. Então, esses são alguns sintomas aí da ansiedade. Então, a gente coloca em 3 graus, né, de gravidade. O leve, que é um desconforto, mas ainda é tranquilo. Tem o grau mediano, que interfere, sim, na vida, precisa, sim, de um tratamento, mas ainda também considerado um pouco normal. E tem o grau grave, que entra as crises de ansiedade e prejuízos em toda a rotina da pessoa, principalmente no trabalho e no âmbito familiar, que é onde a pessoa às vezes está mais inserida e ela vê os prejuízos maiores. Vimos aí o especialista falando acerca dessa situação. É a opinião que nós precisamos, às vezes, muitas das vezes, valorizar, é certo, é claro, mas, acima de tudo, nós temos o psicólogo dos psicólogos e ele tem o remédio certo. Olha o que diz aqui em Salmos 27, versículo 2. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Isso acontece quando nós buscamos ao Senhor. Os adversários, você vê que ele vem com aquela nocividade, ele vem mesmo para matar, roubar e destruir. O Senhor Jesus Cristo disse isso lá em João capítulo 10. O diabo, o ladrão, não vem senão a matar, roubar e destruir. Como diz o pastor Jaime, nosso pastor Jaime, ele diz que o diabo ele não quer te levar para uma ilha de prazeres, paradisíaca, não. Ele quer mesmo destruir a sua vida. E quando ele vem com as investidas dele, não vem brincando, não. É como está escrito aqui, ele quer comer a carne da pessoa. Ele quer devorar e devorar e devorar mesmo. Por isso que você e eu precisamos nos posicionar ao lado do Senhor. Por isso que você e eu precisamos buscar a Ele de dia e de noite.
Como diz lá em Josué capítulo 1, medita na lei do Senhor de dia e de noite, nela fale a todo tempo, para que tenhas o cuidado de praticar o que? As direções que o Senhor dá. Ele dá quando? Quando eu busco a Ele. Quando você busca o Senhor e se alinha com Ele, não há mal que possa resistir você. Você recebe da própria essência de Deus. Cada vez que você recebe uma palavra do Senhor, você está recebendo uma partícula do próprio Deus dentro de você. Isso te dá poder, te dá capacidade de vencer qualquer adversidade. Por isso que a palavra do Senhor diz que em Deus faremos proezas. Nele, você e eu podemos vencer qualquer adversidade. Nele, os nossos adversários tropeçam e caem. E nós cantamos o hino da vitória. Tem que ser com Ele. Sem Ele, nada dá certo. Versículo ainda 3 vai dizer: ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Mas por que eu vou temer algum mal se eu sei que Ele está comigo? Se eu sei que a vara dele, o cajado dele me consolam, me dirigem, me protege, não há o que temer, querido. Quando você está aliançado com o Senhor, quando você está seguindo a Ele, você não tem o que temer, porque você sabe, o Senhor está contigo. E seja o que for, a tormenta que tenha se levantado, a tempestade que tenha se levantado, você tem uma certeza: o meu Deus é maior. E o meu Deus pode todas as coisas, e nele eu confiarei. O versículo ainda 3 vai dizer: ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Você está vendo aí? E como se levanta, né? Como se levantam guerras contra mim, contra você, investidas do diabo. Meu irmão, quantas tribulações se levantam, tentações. Mas ei, continue firme confiando no Senhor. Ah, pastor, mas aconteceu algo muito sério, algo muito grande. Maior é Deus. Maior é o Senhor na sua vida. E o ponto final quem dá é Ele. A última palavra vem do Senhor. Por isso que o versículo 4 vai dizer: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e para aprender no seu templo. Bom é estar na casa do Senhor. O nosso amigo Manuel, ele está entendendo isso, por isso que ele está indo na casa do Senhor, buscar se fortalecer, aprender ali do Senhor, receber a direção dele e ver as belezas do Senhor. Que belezas são essas? Testemunhos. Nós estamos acompanhando agora um testemunho do Manuel. Ele viveu algo difícil, mas para a glória de Deus ele venceu, com a ajuda do Todo-Poderoso. E você também vai vencer para a glória e a honra do nosso Deus. Por isso que eu quero te convidar para vir conosco aqui. Vem à nossa igreja. Você de perto, você de longe, o endereço está aqui, ó. Ó, está aqui gravado aqui, você pode anotar, para aí um pouquinho, anota no papelzinho. A nossa igreja é grande, é espaçosa. Meu irmão, tem ali uma equipe de fé preparada para abençoar você, sua casa, sua família. Não tem tempo ruim, meu irmão. O tempo está bom, o tempo está abençoado para você poder vir buscar ao Senhor. E quem busca ao Senhor não tem falta de nada. É o segredo da sua vitória. Manuel está indo ali na casa do Senhor, venha também você. E especialmente sexta-feira, nós estamos aqui na campanha de cura e libertação às 8 da manhã, 15 e 19h30. E eu quero dizer a você a cura para a alma, para o corpo, para o espírito. Queridos, domingo, ser cheio do Espírito Santo, às 8, 10, 15 e 19 horas. Queridos, não falte a bênção para você nesse lugar. Venha, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para ti. Eu quero agora acompanhar com você o final dessa linda história. Acompanhe comigo nessa hora, em nome de Jesus. E eu brincando na rua, eu vi que estava pintando a placa da Igreja Internacional da Graça de Deus no nosso bairro. Daí eu cheguei em casa e comentei: pai, eu vi que essa igreja que o senhor está assistindo está abrindo uma igreja aqui. Aí foi quando eu decidi entrar na igreja e não ir mais no médico, foi onde Deus me libertou, quando eu tomei uma decisão de aceitar Jesus. Aí eu já levei minha esposa, minhas filhas também foram junto, e eu me batizei dia 5 de dezembro de 99, minhas filhas batizaram dia 30 de janeiro de 2000. Eu já batizei assim que ele falou que ele se sentiu que ele tinha que ser batizado naquele dia. Eu falei então eu quero ir também. Aí eu fui também. Se eu não encontrasse Jesus, não sei o que seria de mim hoje, eu não tenho noção, porque era uma coisa assim incontrolável. Eu já comecei a ajudar na escolinha, participei com o grupo das jovens de dança no final do ano e eu fui desenvolvendo
É um amor grande pela obra de Deus. E eu indico para as pessoas, quando eu evangelizo, eu falo, se quer uma palavra que vai libertar, aprender a usar o poder de Deus, assista o programa do R.S. Soares, o pastor Jaime, que tem essa palavra que vai libertar, aprender a usar a autoridade do nome de Jesus, que às vezes é o que falta para muitos cristãos, é usar o nome de Jesus e ser essa autoridade para poder se libertar do mal. Oh, glória a Deus, aleluia! Esse é o Senhor Jesus Cristo que cura, que liberta, que transforma, que faz verdadeiramente maravilhas no meio do seu povo. Quando cremos, nós vemos a glória de Deus. Creia e você também verá. Eu quero dizer a você que aqui nas nossas mídias sociais tem um vasto conteúdo para abençoar a sua vida. Aproveite programações que fortalecem o teu coração e te firmam na presença do nosso Deus. Eu quero orar com você nessa hora. Eu peço que você prepare um copo com água para nós unirmos a nossa fé, porque é momento de milagre aqui nessa programação. Enquanto você vai preparando, eu vou dizendo a você que para Deus não há impossíveis. E quando nós agimos a fé, verdadeiramente o poder de Deus vem sobre nós e viveremos grandes milagres. Vamos orar nessa hora? Agora pegue esse copo com água com toda a tua fé. Pai, estamos diante da Tua presença, apresentamos a Ti cada molécula dessas águas. Eu suplico ao Senhor que o Senhor use poderosamente agora para curar, libertar, transformar. E se havia algum mal na vida dessa pessoa, eu expulso agora e exijo que todo mal saia, que bata em retirada, em nome de Jesus. Meu Deus, vem com o Teu poder, vem com a Tua bênção e abençoa o Teu povo nessa hora, em nome de Jesus. Beba com toda a tua fé. Oh, glória a Deus. Aleluia. Volta para a vida agora. Faz o que você não podia fazer. Receba a bênção e o poder de Deus sobre você nessa hora, em Cristo Jesus. Queridos, foi maravilhoso estarmos juntos. Um grande prazer estar aqui e tenho certeza que Deus falou ao teu coração. Que Deus continue te abençoando, mas não sai daí, porque está chegando uma canção linda para te abençoar mais ainda. Ó, um abraço, um beijo no teu coração, fique na paz, em nome de Jesus. Toda minha adoração pertence a Ti, todo meu louvor é para Ti, Senhor. Exaltado seja o Teu nome, pois por mim Te entregaste. Tu compraste com Teu sangue a minha vida, Tu curaste em mim todas as feridas.